Você está ouvindo Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, isso não é apenas palavras que soam, mas isso quando esse homem que escreveu, cheio do Espírito Santo, esse homem chamado Paulo, quando ele escreveu esse primeiro versículo do capítulo 8, ele escreveu para que nós possamos saber que não é apenas eu dizer eu estou em Cristo e nenhuma condenação há. Só isso não vale. Tem que saber das minhas atitudes. Será que as minhas atitudes agradam a Deus? Será que os meus caminhos, será que o que eu faço, eu posso dizer nenhuma condenação há em minha vida, porque eu sou de Cristo Jesus? Porque é muito fácil falar. Todos da terra são de Deus. Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitam o sacrifício de Jesus. Então aquele que não aceita o sacrifício de Jesus, aquele simplesmente não pode dizer que eu sou de Cristo. Eu tenho que aceitar o sacrifício de Cristo e colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Se eu não fizer isso, eu estou dando legalidade para que Satanás entre em todas as áreas da minha vida. Quando Cristo é em primeiro lugar na minha vida, eu posso descansar em qualquer área. Quando o mundo está se acabando, pode o terremoto, pode as marés das águas estar cobrindo o barco. Faz que nem Jesus, está descansando lá, deitado na almofada. Porque é muito fácil dizer, eu sou de Jesus, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você tem certeza de que você está em Cristo Jesus? Todos nós aqui, isso é para nós. Eu não quero que você responda. Eu quero que essa pergunta soe a você como sendo: será que eu estou em Jesus? Para que não venha condenação na minha vida. Você sabe quem condena nós? Quem condena nós, na verdade, é nós mesmos. Satanás simplesmente ele acha a legalidade para agir na falha. Quem procura o caminho do inferno, não é Deus que manda o homem para o inferno. E não é Satanás que puxa você para o inferno. Nós caminhamos com nossos próprios pés. Isso é da legalidade. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu não aceito a condenação de Satanás. Por quê? Porque eu não dou ouvido a ele. Eu não dou ouvido ao que ele faz, ao que ele me chama, ao que ele engana. Satanás ele quis. Você vê que Jesus, sendo Cristo, Filho de Deus, isso está em Lucas capítulo 4. Satanás ele quis achar uma vaguinha lá no meio para entrar na vida de Jesus. Você vê que Jesus estava 40 dias jejuando, orando no deserto. Foi levado no deserto pelo Espírito Santo. Mas Satanás quis achar a legalidade ali dentro. Jesus sentiu fome, ele transforma essas pedras em pão. Tu não é filho de Deus? Tu não é Cristo? Começou a provar.
provocar Deus. Irmão, sabe que o deserto ele vem por justo e por injusto. O deserto ele vem. Se veio para Cristo, você imagina se não vem para mim. Você imagina se não vem para você. Uma coisa é nós estar no deserto com o Espírito Santo, que Jesus ficou durante 40 dias e 40 noites jejuando. E outra coisa foi quando Satanás se aproximou. Qual foi o que Satanás intentou quando se aproximou de Jesus? Pronto, 40 dias ele está com fome. Entrou naquilo que ele mais precisava naquele momento. 40 dias e 40 noites sem comer. É fome. Você acha que Satanás não ofereceu o que para ele? Eu dou mais 40 dias para você. Ele ofereceu aquilo que naquele momento qualquer um de nós ia ficar balançado. Qualquer um de nós ia balançar. Mas aquele que está firme com Deus, aquele não tem dúvida em dizer não, mesmo naquele momento de dificuldade, naquele momento de provação. Isso é não ter condenação. Eu não aceitar a condenação de Satanás. Se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, ele era escravo de Satanás. E Satanás começou. E depois ele, já que Jesus é só um carpinteiro, ô Jesus, vem cá. Eu vou te mostrar todos os reinos da terra. Eu te dou todos esses reinos aqui, ó, que você está vendo. Se você apenas se prostrar diante de mim. Se você ver em Lucas capítulo 4, está escrito isso. Eu só preciso que você me adore. Se curve diante de mim. Se Jesus tivesse caído, puxa vida, ele vai me dar todos esses reinos. Se fosse um de nós. Se fosse um de nós. Você imagine só, você numa situação de hoje. Puxa, ganhando um salário mínimo. Ganhando um salário mínimo, chega alguém e me oferece para eu governar todos os reinos da terra. Só para eu fazer isso. Você sabia que tem muitas pessoas que fazem pacto com o diabo por isso? Para conseguir riqueza, mesmo ilusoriamente. Tem pessoas que fazem isso. Aí ele dá legalidade para Satanás agir. Aí onde tem condenação para os que estão em Cristo Jesus, quando nós nos dobramos a Satanás, vem a condenação de Satanás. Quando nós estamos com Cristo Jesus, nós não nos dobramos diante das ofertas do diabo. A oferta do diabo é tentadora. E muitas vezes muito simples. Uma oferta simples. Quando nós damos legalidade para o diabo, ele age na nossa vida. E aí tem condenação. Não quero nem que vocês abram, mas está escrito. Efésios 4 diz assim. 4:27 diz assim. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27 diz assim. Não deis lugar ao diabo. Mas eu não estou dando lugar ao diabo, pastor. O que é isso? No 25 diz assim. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade, um com o seu próximo, ou seja, um para com os outros. Pois nós somos membros um dos outros. Mas eu não ando com mentira, pastor. Muitas vezes nós mentimos do nada. Fulano, onde você está? Puxa, você viu sua falta na igreja. Ai, pastor, eu tive que resolver um problema difícil. E às vezes a pessoa está no Facebook. Não, é simples. Para ver se eu dar legalidade para Satanás. Você sabe, é isso que eu quero que você coloque na sua mente, que do nada ele faz tudo, porque o diabo é para mentira. Se eu dou legalidade para ele, irmãos, a verdade doa quem doer, porque só vale uma vez. A mentira tem que prorrogar e inventar outra ali, inventar outra, e a mentira acaba se multiplicando. Imagina a legalidade do diabo. Aí como é que eu posso dizer? Nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus.
Se eu mentir, eu estou em Cristo Jesus ou eu estou com o pai da mentira? Mentira, simples. Mas uma mentirinha ou mentirona? Mentira não tem tamanho. A palavra de Deus diz aqui, Efésios 4, 25. Pelo que deixar a mentira. Tem pessoa que tem o hábito de mentir. Do nada. Isso é legalidade para Satanás. Se eu não estou, se eu quero me separar das condenações de Satanás, eu tenho que começar a deixar aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus eu deixo. Porque senão dou legalidade para eu ser um condenado por Satanás. Ele acha legalidade. A rivalidade, porque a palavra de Deus diz que Satanás nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Ou você pensa que está aqui e na mente de muitas pessoas não está passando nesse momento. Puxa vida, eu menti hoje e não percebi. Sem querer, eu disse que eu não estava em casa. O cara não avisa a mim que eu não estou em casa. Coisa simples. Não, eu sou servo de Deus. E Satanás, acabou de mentir. E quando Satanás acha legalidade em nós, não tem nem como Deus nos defender. E dizer, não, ele não é um mentiroso. Espera aí, você acabou de mentir. Nem juiz livra isso. A verdade é uma só. Doa quem doer. Quando você fala a verdade, Deus é com você em todos os momentos da sua vida. Quando você anda simples coisas, quando você mente, tem mais coisas, eu estou falando sem cima da mentira. Quando você mente, automaticamente, Satanás acha legalidade, não tem como nem Deus se defender nem te ajudar. Porque Satanás diz, ele mentiu. Deus não é mentiroso. E Deus não pode ir contra a palavra dele. Você entendeu? Nós estamos numa noite de cura e libertação. E talvez nós procuramos somente as coisas mirabolantes da vida, quando Satanás tem legalidade na vida da maioria dos cristãos que estão dentro das igrejas. Até em cima de púlpitos pregando, mentem. Não cabe eu dizer quem, mas existe. E o que nós temos que vigiar? Vigiar. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Quando nós oramos e nós vigiamos, nós pensamos duas vezes antes de dizer uma pequena mentira. Legalidade. Para poder dizer assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Tá. Como é que você mentiu? Nesse momento, disse que não estava em casa. O telefone toca. Se for para mim, diz que eu não estou. Ixi, tem muitos cristãos que fazem isso. Muitos. Olha, se for para mim, vê o número. Já tem vinda, né? O detector vem automático agora nos telefones. Vem, se for o número de fulano, diga que eu não estou. Irmão, não faça mais isso. Para o seu próprio bem. Eu não vou estar na sua casa 24 horas. Mas Deus está te vigiando e Satanás está de olho nas suas falhas. Coisa simples. Coisa simples. Quando nós não damos lugar ao diabo, ele não vai ter legalidade. Peraí, poxa vida, o Zezinho mentiroso, como era conhecido na vila, não mente mais. Essa legalidade ele já fechou. Não tem como mais Satanás acusar uma pessoa dessa, porque o Zezinho mentiroso não mente mais. As coisas que desagradam a Deus são aquelas que, aborrecendo a Deus, não tem como Deus ir ao teu favor. Muitas vezes a gente vê que alguns cristãos, pessoas que vêm e aceitam Jesus, é aquela beleza. Porque você sabia, para aceitar Jesus Cristo, nós temos que aceitar Jesus. E temos que confessar quando nós sentimos a certeza de que o Senhor Jesus é o nosso eterno e suficiente Salvador. Nós não negamos que somos de Cristo em lugar nenhum. Quando entra aquela certeza, eu tenho certeza de que a minha salvação vem de Jesus Cristo. Quando se faz o apelo, eu levanto a minha mão.
no meio dos cristãos? Não pode. Porque você está negando a Cristo e aí tem ilegalidade de Satanás. Aí vem condenação. Aí eu não posso dizer nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu estou. Eu estou em cima da palavra. Estou rodeando, mas estou em cima da palavra. Para que você saiba onde vem a legalidade de Satanás. Porque se eu só ler aquele texto, nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, se eu não obedecer a palavra, eu não tomar conta do meu passo a cada dia, eu acabo arrumando uma legalidade para que Satanás me acuse de dia e de noite. E não adianta nada, como disse, a gente aceitar Jesus Cristo, se limpar, passar uns dias, beleza, mas também não ir mais para a igreja. Lucas, não precisa abrir. Não quero que vocês abram. Mas em Lucas 11, 21 diz assim, ó. 11, 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão os seus bens. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que o que estava com ele. E entrando nela, habita, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Quando nós estamos com Cristo, e nós temos certeza que estamos, e nós fechamos todas as brechas, e nós não damos mais legalidade para o diabo, o que acontece? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos casa, morada de Deus, mas Satanás também diz que nós somos morada dele também. Isso que nós vemos aqui é isso. Quando diz um valente guardando a sua casa, isso resume-se assim: quando o homem está largado no mundo, longe de Jesus Cristo, com espíritos malignos no seu corpo, na sua vida, quero que você entenda isso. Essa pessoa, ela vive um estado que é atrocidades, um estado triste, crítico. Quero o caso até daquele gadareno que estava, quando Jesus desembarcou na cidade, um homem que vivia nos sepulcros, cheio de espírito imundo, tentando se matar, não conseguia vestir roupa, não conseguia limpar a sua casa, por onde andava assustava os outros, porque o homem era cheio de demônios. As suas mãos, quando o amarravam com corda ou corrente, mãos e pés, ele quebrava, porque os demônios fazem isso. E aquela pessoa era largada, todo mundo tinha ele na cidade. Isso aí chama-se, Satanás chama isso daí de casa dele. Aquele homem tinha a casa, o corpo dele, em vez de ser o templo do Espírito Santo, era morada de Satanás. Desembarcando Jesus naquele local, expulsa aquela legião de demônios. Você sabe o que é uma legião? Alguns sabem, porque eu já falei. Uma legião é 6.000 demônios. Era contado em soldados, os soldados romanos. Na época era contado por legião, era 6.000 soldados. Por isso que aqui, quando Jesus pergunta para o endemoniado, pelos demônios que estavam lá, qual é o teu nome? Ele diz: é legião, porque naquele nome tinha 6.000 demônios.
Aquele homem estava cheio, entupido de demônio. E chega Jesus e expulsa para 6.000 demônios, expulsa para cerca de 2.000 povos. Ainda sobrou 4.000 demônios, se fosse um demônio para cada povo. E aqueles demônios todos se precipitaram e morreram todos aqueles povos. Aqueles demônios, aqueles povos morreram todos. Aquele homem ficou limpo. Se aquele homem não tivesse seguido a Jesus, ele estava limpo. Só que ele foi esperto. Ele queria, Jesus, eu quero ir contigo. Jesus disse, vá para a sua casa. Sua casa está precisando, você já está limpo. Vestiu roupa, tudo. Ele saiu para a sua casa, mas ele evangelizou 10 cidades, dizendo que Jesus cura, liberta e restaura. Ele não largou Jesus. Aonde ele estava, o poder de Deus estava com ele, porque ele estava clamando sempre o nome de Jesus. E esse texto que nós vemos, quando diz que uma casa, quando é varrida e adornada, é isso, quando é limpa, a pessoa é limpa, saem os demônios da pessoa e a pessoa volta-se para Cristo. O Satanás ele fica rodeando a pessoa, tentando achar brecha para entrar novamente. Porque a casa já está limpa, a casa é nosso corpo. A casa já está limpa. E ele fica rodeando ali. Porque o Satanás, ele vai, como disse a palavra aqui, ele não tem lugar de descanso. Quando ele sai, ele fica por lugares áridos, não tem como descansar. Ele fica de olho de onde ele saiu. Achou brecha, achou mentira. Ele entra. É o lugar dele. Dê o lugar ao diabo. Quando ele vem, ele não vem só. Ele traz mais 7 com ele. Se o cara tinha uma legião, imagine quantos vem com ele. Você imagine. E o estado dessa pessoa, que não continua com o Senhor, é pior do que o primeiro, porque aí Satanás ele vai com tudo para tentar matar. Quando nós dizemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é porque nós temos que ter a certeza de que permanecendo em Cristo, toda oração que você fizer, Deus responde. Toda. Quando nós damos lugar para Satanás agir, quando nós nos afastamos de Deus, e eu já vi tantas pessoas, viu? Começaram com Cristo e se afastaram de Cristo. Ou você pensa que se afastaram de Cristo? Não, eu estou bem, mas estou com Deus. Irmãos, isso é um engano que Satanás põe na mente da pessoa, de que você na sua casa, você olha e está ali, está com Deus o tempo todo. É mentira. Se fosse assim, a palavra de Deus não dizia que Deus levanta uns para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres, e que com o bom e consolador dos irmãos vivem em união, orando em todo o tempo. Deus não teria deixado templos. Pessoas que hoje em dia estão sendo destruídas por Satanás, estão querendo se enganar. Tem muitas pessoas que Satanás está fazendo uma vassoura, passando uma vassoura, porque Deus está permitindo isso. Eu quero que você saiba de uma coisa: não deis lugar ao diabo e possa bater no peito que nenhuma condenação há na sua vida. Quer fechar a brecha, quer fechar a boca de Satanás, quer fechar os ataques dele, volte-se para Deus. Não tem como Deus me responder se eu nasço nada para Deus. É engano meu. Sabia disso? Se eu já estou limpo, se eu quero permanecer no Senhor, puxa, acabei de mentir, Senhor, me perdoa, Senhor. Se foi sem querer, Deus releva. Mas se eu quiser fazer Deus de bobinho, irmãos, Deus é inteligente.
Deus é quem dá sabedoria, por isso que ele diz, você precisa de sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. E muitas vezes nós precisamos. Por que nós precisamos, pastor? Porque nós tentamos enganar Deus, nós achamos que Deus não é suficiente inteligente para saber os nossos desejos. Nosso coração pensa uma coisa, nossa boca fala outra. Só que nós esquecemos que Deus, não vai o que fala a boca, mas vai o que pensa, que passa aqui, Não tens lugar ao diabo, ou seja, fecha as brechas de Satanás. Como diz a palavra de Deus, diz assim, o diabo, em João 10:10, o diabo, o ladrão, não vem senão para matar, roubar e destruir. Está em João 10:10. Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quando eu tenho vida em abundância, tudo que eu clamo a Deus, Deus me responde, irmãos. Você acha que o profeta Elias era o quê? Tudo que ele falava, mesmo às vezes indo contra a situação ali, Deus ouvia, porque ele não dava lugar para Satanás. Israel estava naquela época tomado de idolatria, mas ele permaneceu no Senhor, crendo no Senhor. É tanto que ele cria tanto no Senhor, que isso está em Reis, que é 2 Reis, 1 Reis capítulo 18, isso. 1 Reis 18. Ele desafiou 450 profetas de Baal e 400 de Acera. Muitos pregadores só falam dos 450 de Baal. Na verdade foram 850 profetas. 400 pertencia era o Deus Baal e 400 era de Acera. 850. E ele sozinho, contra o povo, contra todo mundo ali, contra ele. Ele não deu lugar ao diabo. Ele desafiou todos que eram do diabo. Ele desafiou naquele monte Carmelo. Ele fez um desafio que até hoje eu tenho certeza que muitos crentes mesmo de oração, pensariam 2 vezes em desafiar o rei Acabe e Jezabel, a sua esposa sanguinária. Desafiar todos aqueles profetas, acabar a vida de todos naquele monte Carmelo, sendo que ele não tinha ninguém por ele a não ser Deus. Tem momento na nossa vida que nós achamos que não temos ninguém por nós. Mas Deus olha em consideração, tem brecha de Satanás. Quando ele fala brecha, é dar lugar ao diabo. Tem um dedo, tem como Satanás estar no meio desse negócio? Se tiver, irmão, fica difícil. Enquanto eu não me consertar com Deus, as coisas não mudam a meu favor. Tem pessoas que têm mais crédito em Satanás do que em Deus. E você sabe que Satanás ele também faz milagres, viu? Quando Moisés e Arão foram diante de Faraó ali, que Arão jogou a vara ali para aquela vara, se transformou em cobra, os magos de Faraó também fizeram. Só que a vara de Arão comeu as outras cobras. Quando fez, tocou nas águas. Arão e Moisés estavam ali. Deus mandou tocar nas águas para que vinha sangue. Quando tocou nas águas, os magos também fizeram a mesma coisa, virou sangue também. Mas não se iluda. Satanás ele faz para te enganar e para levar você cativo com toda a sua família. Mas sabe que as promessas de Deus é aquela que permanece para sempre. E todas essas, que Deus foi dando corda a Satanás na época de Moisés, até chegar no ponto que os magos não conseguiram mais fazer nada. Porque, irmão, todo o poder está com ele. Não está com aquele que está debaixo dos seus pés. Mas ele vai fazer de tudo. Achou brecha e age. Como é que eu faço então para conseguir alguma brecha? Reconcilie-se
com Jesus de novo. Se for possível, eu tenho que me reconciliar com Jesus todos os dias. Mas eu quero fechar as brechas na minha vida. Fechar as brechas, irmãos, e reconciliar-se com Jesus, nada mais é do que eu permanecer na palavra do Senhor. Eu aceitei Jesus há 20 anos atrás e estou crente e salvo até hoje. Muitas vezes na nossa caminhada nós mentimos todos os dias. Isso é brecha, isso aí é pecado e Deus não age no meio do pecado. Tem crente que já está tão viciado na mentira que já virou verdade. Infelizmente existe. Mas sabe que o pai da mentira é isso que ele quer. Que cada vez que você fala de algo e aquilo soe com um cheiro suave. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que falam a verdade, para os que declaram Jesus Cristo como Salvador, para que não duvida no seu coração de que Deus é poderoso o suficiente para estar ao meu favor quando eu estiver necessitando de um milagre. Por que não acontece comigo, pastor? Por que as coisas parecem que está quase dando certo, mas chega num certo momento não dá certo? Você já fez uma reflexão na sua vida aonde você está errando porque Deus não erra? Você já viu onde você está errando e o que você anda falando para Deus? Irmãos, tem um segredo. Nunca desafie Deus em nada. Nunca diga, Deus não pode fazer isso por mim. Quando eu estava no mundo, as coisas estavam melhor do que hoje. Quando você estava no mundo, você ia para o inferno. Hoje você vai para o reino de Deus. Você pertence a Jesus Cristo. Por isso que eu estou pregando essa palavra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque todas as brechas de Satanás têm que ser fechadas para o milagre acontecer na sua vida, na área que você precisa. É muito fácil e pouco eu querer milagres de Deus e querer que Deus seja ao meu favor e eu não pedir nenhum minuto para Deus. É muito fácil isso. Nossa, Deus vai lá na minha casa lá. Ai, Senhor, minha conta está negativa. Senhor, olha a minha conta lá. Não. Muito cômodo Deus fazer a coisa. Deus fala assim, Senhor, eu não estou conseguindo arrumar serviço. Irmão, se qualifica. Eu não tive um minuto para me qualificar em nada, eu quero ver o serviço como? Vamos pôr o pé no chão e vamos olhar direito. É hora. Nós queremos o melhor de Deus, mas nós temos que saber como é que eu estou com Deus. Para eu dizer assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, quando escreveu isso, ele tinha certeza. Elias, quando subiu naquele monte Carmelo para desafiar 850 filhos do cão, ele subiu com a certeza, vou subir, mas eu tenho certeza que o meu Redentor vive e que a minha vitória vem do Senhor. Vai ser 850 mortos. Satanás, ele pode ser a maioria que esteja contra você, mas um com Jesus Cristo é maioria. Pode ter certeza, um com Deus é maioria. Você não precisa de batalhão, você não precisa de consultar a cartomante, você não precisa de consultar a Allan Kardec, você não pode, porque nenhum desses vai te dar salvação. Você só precisa dizer, Senhor, me ajuda nesse momento de fraqueza. E o Senhor diz, pode vir filho ou filha, que eu segurarei na tua mão, e as portas que estão fechadas vão se abrir para você. Quando nós pensamos que somos grandes, aí Deus deixa nós irmos até nós quebrar a nossa cara. Quando nós não temos força e reconhecemos que nós somos fracos, aí Deus se manifesta grande na nossa vida e pronto. Quero ver alguém quebrar a cara de Deus. Quero ver alguém se levantar contra Deus e dizer, eu permaneço vivo. Quem se levanta contra Deus cai. Aí pode dizer assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Não deis lugar ao diabo. Feche as brechas. Seja a morada de Deus. Para que Satanás, mesmo ao nosso derredor, nossa, eu tenho 50 anos de crente, bom. Tem 50 anos que Satanás anda rodeando você e não conseguiu achar brecha. Jesus vai lhe levar e ele vai continuar rodeando, ficando tonto. Perdeu a salvação. Satanás não tem mais salvação. Mas você que permanece no Senhor, permanece salvo em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que fechar as nossas brechas todos os dias. Fechar a brecha, nós estamos seguros no Senhor. Não existe sabichão. O único que nos guia nessa terra e dá a direção é o Espírito Santo. Às vezes Deus faz algo conosco, como eu disse, que as coisas parecem que vai bem, daqui a pouco dá um tropeço e não acontece como a gente quer. Eu tenho certeza, isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Se naquele momento nós dobrarmos o joelho e falar, Senhor, que seja feita a tua vontade, pode ter certeza, em vez de dar certo aquilo, dá certo algo melhor ainda que você esperava. Será que é essa a nossa atitude? Poxa vida, Senhor, não deu certo esse negócio, o Senhor não está mais comigo. Deus não está mais comigo, parece que as coisas vão dar certo, mas Satanás vem e põe a mão, irmão. Se Deus está no negócio, Satanás não tem direito de pôr a mão. Tudo o que acontece é permissão de Deus. Só que aí a tua paciência, é aí que você vai para o fim da fila de novo. Você vai aprender a chegar lá, glorificando meu nome, eu dando ou não dando o que você quer. Sabia? Se você glorificar a Deus e reconhecer Ele como sendo soberano e poderoso na sua vida, você pode estar vendo como viu aqueles marinheiros, aqueles pescadores, aqueles discípulos, apóstolos, vendo somente aquelas turbulências, mas você tem a certeza, Deus não prometeu, não foi turbulência, Deus prometeu que nós íamos chegar do outro lado. Jesus falou que nós íamos chegar do outro lado. Essa turbulência vem, mas nós vamos chegar do outro lado. E não fazer que não, Senhor, nessa turbulência da vida, o Senhor está esquecendo de nós vamos morrer afogados. Quer dizer, onde está a promessa de Deus aí? Você afogou junto ali. Merece o quê? Merece voltar de novo para a beira do rio, pegar o barquinho de novo e chegar no mesmo lugar, vir outra tempestade maior ainda. Irmão, Deus quer ver qual é a confiança que nós temos nele. E se nós confiamos nele, ou se confiamos em qualquer outro tipo de coisa, em Satanás. Tem pessoas que confiam em Satanás, mas não confiam em Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você confia em Satanás, tudo que você intentar no seu coração está anulado e quebrado em nome de Jesus, não vai acontecer nada. Satanás está bloqueado na tua vida para não realizar mais nenhum tipo de feitiço, nem de fantasia, para que você não veja mais milagre nenhum da parte de Satanás. E os milagres sejam na sua vida, a partir de hoje, doa ou não doa, mas que seja na parte de Deus na sua vida. Que Deus se manifeste presente na sua vida e aconteça na sua vida. Você batendo no seu peito. Eu sei que o meu Redentor vive em nenhuma condenação lá, porque eu creio em Cristo Jesus. Está difícil? Glorifique a Deus, porque é Ele que está permitindo nos momentos difíceis da sua vida. Ele que está permitindo. Mas saiba de uma coisa, se você estiver com o Senhor, a melhor vitória é tua. Não tem como o filho do cão levar a vitória para você de Deus. Senhor, eu falhei. Olhe aonde você falhou, reconcilie-se com o Senhor e continue. Amém? Diga assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Fique em pé em nome de Jesus.